Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um estudo da Igreja Presbiteriana da Coama, e hoje nós daremos sequência à nossa série de estudos nas Beatitudes, nas Bem-aventuranças, conforme relatado no Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 5, do versículo de 1 a 12. O tema geral dessa série é a verdadeira felicidade, e hoje nós abordaremos a bravura dos mansos, ok? Então, o que a Escritura tem a nos ensinar acerca disso? Por isso, queridos, eu peço que você abra a sua Bíblia, lá em Mateus capítulo 5, versículo 5, e deixa a sua Bíblia aberta aí em Mateus 5, versículo 5, e vamos orar. Gracioso e bondoso Deus, obrigado por tua bondade, ó Pai. Fale conosco agora por tua palavra e nos ensina a sermos mansos e humildes, como o teu Filho é. É o que nós te rogamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Mateus 5, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Amém. Você se considera uma pessoa mansa? Você sabe o que é mansidão bíblica? Se você é alguém que tem lutado contra a amargura, se você é alguém de chamado de pavio curto, se você é alguém beligerante, isto é, que provoca guerra, confusão, se você é uma pessoa belicosa, ou seja, que se ofende facilmente, que se irrita facilmente, se você é desequilibrado emocionalmente, então esse estudo certamente é para você. Esse estudo é para todo o povo de Deus. Todos nós precisamos aprender a sermos mansos. Só houve um manso, completamente manso nessa terra. Foi o Senhor Jesus Cristo. Mas a promessa é que nós, que estamos sendo feitos à imagem dele, sejamos também mansos, como também ele é. E na realidade isso é requerido de nós, é ordenado a nós nas Sagradas Escrituras, tá bom? Então precisamos entender o que significa ser manso. Como foi dito, o nosso tema de hoje é a bravura dos mansos. E precisamos entender o que é mansidão e na realidade o que não é mansidão. E nós começaremos logo pelo aspecto negativo, o que não é mansidão. Mas permita-me usar duas figuras públicas que têm sido alvo, digamos assim, de bastante atenção nos últimos dias, e vamos tentar, já a partir do exemplo dessas pessoas, entendermos o que não é mansidão, tá bom? Uma vez que geralmente nós tendemos a ter uma ou outra postura. Então, nós vimos aí toda a crise política que envolve nosso país, e se deu sobre um rompimento de uma aliança, entre o juiz Sérgio Moro e o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. E aí, quando olhamos para o perfil do Sérgio Moro, nós encontramos a figura de um homem sereno, tranquilo, calmo, equilibrado nas palavras, aparentemente temperante. E de outro lado, encontramos na figura do nosso presidente alguém desbocado, alguém aparentemente desequilibrado emocionalmente, alguém que fala palavrões, que fala o que quer, mas ao mesmo tempo muito convicto e sincero no que diz. Qual dos dois é o perfil de mansidão? Calma. Não vamos fazer nenhuma apologia a quem quer que seja aqui. Na realidade, nenhum dos dois. Nenhum dos dois é perfil. Você claramente já poderia dizer, esse certamente não é. Mas talvez o outro, no sentido mais sereno, mais tranquilo, você imagine, essa é a pessoa verdadeiramente mansa. Mas na realidade, nenhuma das duas pessoas apresenta a verdadeira mansidão, e eu já digo por quê, tá bom? Então, em primeiro lugar, a mansidão ela não é um espírito leniente, meramente complacente, não é alguém que simplesmente observa o mal acontecer e nada faz. A mansidão bíblica não é timidez, ok? A mansidão bíblica também ela não é algo inato, natural,
E aqui é que está o grande ponto. É necessário ter nascido de novo, como veremos. É necessário entendermos que essa é uma característica peculiar daqueles que pertencem ao reino dos céus ou daqueles que herdarão a terra, tá bom? Então, embora seja verdade que alguns nasçam mais calmos, mais brandos do que outros, não é isso que a Escritura chama de mansidão, tá bom? Ser mais manso, mais brando do que outro não diz muito nesse sentido. Dr. Martin Lloyd-Jones, ele até usa um exemplo interessante. Até no meio dos animais você vê um cachorro mais calmo do que outro. É legal essa ilustração dele. Então não é algo natural, não é algo inato essa mansidão. Por isso que o perfil que eu citei anteriormente dos dois, né, do juiz e do presidente, eles não servem como referência. Mas infelizmente nós queremos encontrar nessas pessoas, ainda mais quando nós falamos em política, que acaba mexendo muito com os ídolos do coração, né? Com a nossa capacidade de confeccionar, de fabricar ídolos. Então é normal que uma hora ou outra a gente queira pender para um lado, para o outro, etc. e tal, né? Mas a verdade é que a mansidão bíblica, ela não é algo inata, tá bom? Não é ser também simplesmente gente boa, não é simplesmente ser agradável, ou alguém que evita toda e qualquer controvérsia a qualquer custo. Definitivamente isso não é mansidão. O que é que eu estou tentando fazer? O que é que eu estou tentando fazer agora? Que venhamos tirar da nossa mente uma mentalidade de mansidão com base em alguns critérios que eu não sei de onde surgiram, onde pensamos que uma pessoa mansa é simplesmente uma pessoa calma, é simplesmente uma pessoa passiva, não pacífica. Passividade é diferente de ser pacífico, tá bom? Mas geralmente nós temos essa tendência em olhar para uma pessoa ali cabisbaixo, tímida, com semblante caído e olhar, essa pessoa é humilde, essa pessoa é mansa. Definitivamente não é isso, tá bom? E nem tampouco é o contrário. Não é alguém arrogante, não é alguém que briga, não é alguém que esculacha os outros, nada. Nenhuma das duas coisas. Então, o que é mansidão? Veja, queridos, a expressão grega usada aqui em Mateus para mansidão literalmente significa alguém que tem a qualidade de não se impressionar demais com a sensação de importância pessoal. Ou seja, não é alguém que é preocupado demais com a sua própria imagem, com o que as pessoas estão pensando ao seu respeito. Não é alguém que é ególatra, que se idolatra, ok? É alguém gentil, é alguém humilde, é alguém cortês. Aí você diz, poxa vida, então essa não é uma característica só de um cristão. Quantas pessoas são corteses que nós conhecemos? Talvez alguma das figuras que eu citei inicialmente. Sobretudo, queridos, essa gentilidade, essa cortesia, ela não parte de algo natural e nem de nenhum interesse humano. Essa verdadeira mansidão, essa humildade aqui bíblica, ela é totalmente distinta por causa de alguns fatores. Primeiro, veja, os mansos herdarão a terra. Nós sabemos que essa promessa não é para todas as pessoas, ok? Já vimos nas exposições anteriores que o manso é o mesmo humilde de espírito, é o mesmo que chora. Então os mesmos que serão consolados, que herdam o reino dos céus, são os mesmos que herdam a terra, tá ok? Então não pode ser todo mundo. E não pode ser alguém que não pertença àqueles por quem Cristo morreu. E é por isso que nós precisamos entender, de uma vez por todas, que a mansidão é uma característica do verdadeiro cristão, como expresso nessa beatitude. E também, se você abrir lá Gálatas, aí eu peço que você abra, ok? Gálatas capítulo 5, versículo 22 a 24. Nós leremos lá, em Gálatas 5, 22 a 24. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências.
Então perceba, a mansidão é um fruto do Espírito. E a quem pertence o Espírito Santo? Senão aqueles que creem em Cristo, que foram selados com Ele. Então fica claro que a mansidão que nós estamos falando aqui não é um atributo comum, normal, e nem tampouco pertencente a muitas outras pessoas fora do pacto, fora da verdadeira fé, né? Definitivamente não é. É algo que pertence exclusivamente àqueles que são habitados pelo Espírito Santo. É um fruto do Espírito. Mas a Escritura vai mais e vai deixar claro que esta é uma característica dos eleitos. Se você abrir lá em Colossenses, Colossenses 3, versículo 12, você lerá. Colossenses 3, versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Ok? Então veja, essa é uma característica dos eleitos de Deus. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. A mansidão é algo peculiar dos eleitos, tá bom? Então espero que isso aqui já esclareça muita coisa. Então, quando nós vemos um ímpio agindo de maneira tranquila, de maneira cortês, não confundamos isso com a mansidão, tá bom? Isso tem a ver lá com o seu temperamento, com a personalidade dele, ok? Uma vez que todo mundo é distinto de todo mundo, talvez ele seja alguém mais calmo, mais tranquilo, mas definitivamente, essa pessoa, se não for um eleito, se não estiver vinculados a Cristo Jesus e nem habitados pelo seu Santo Espírito, essa pessoa ela não é mansa. Tá bom? Podemos seguir adiante? Então vamos lá. Outra coisa importante é que essa bem-aventurança aqui, você deve perceber que quando eu defini o que é mansa, eu disse que mansa é uma pessoa humilde. Aí você pergunta, então qual é a distinção entre essa bem-aventurança e a primeira bem-aventurança lá no versículo 3? Porque lá diz, bem-aventurados humildes de espírito, porque herdarão o reino dos céus. Bem, naquele momento nós explicamos que humilde significa pobre de espírito, ok? Significa alguém que é, como é que eu posso dizer? Alguém que é miserável espiritualmente, alguém que é um mendigo espiritual, que se considera assim. E há uma diferença básica entre essa primeira bem-aventurança e essa terceira, porque a primeira bem-aventurança diz respeito a algo ainda bem pessoal, mais intrapessoal. É a percepção, né, do que o cristão tem acerca de si mesmo. É a reflexão que ele faz acerca da sua natureza, quem ele é. Tá bom? Mas quando nós falamos da mansidão, nós agora estamos colocando esse cristão que é humilde, esse cristão que chora por causa dos seus pecados, no campo social, na relação com outras pessoas. A mansidão, ela se demonstra dentro do contexto relacional, ok? E aqui é que está, então, a diferença. Então, a terceira bem-aventurança tem a ver com a forma como eu me relaciono com outras pessoas. E aqui tem um ponto bem interessante. Pois é possível que eu me considere pecador e miserável, a semelhança do que está descrito na primeira bem-aventurança. E é possível até que eu diga isso a outras pessoas. Talvez eu diga, eu sou um miserável pecador, eu sou um pecador, eu não presto, eu sou de fato pobre nesse sentido, eu não valho nada. Mas você quer ver se você de fato é pobre de espírito? É que o pobre de espírito é manso. Então, se outra pessoa disser a você o que você diz acerca de você mesmo, como é que você reagiria? Bem, aqui há uma diferença. Uma coisa é eu dizer isso de mim. Uma coisa é eu dizer que eu não presto. Uma coisa é eu dizer que sou pecador. Outra coisa é alguém falar isso para mim. Então, quando alguém diz isso de mim, a minha reação instintiva é querer esmurrar a pessoa, é querer brigar com ela, não é? Não é bem verdade? Isso é bem exemplificado quando nós somos criticados. Tá
bom? Então a mansidão não é só reconhecer sua miséria. Isso faz parte. O pobre de espírito ele reconhece. O manso ele agora passa a agir, ele se relaciona com as pessoas de acordo com isso, tá bom? Por isso que essa bem-aventurança ela se relaciona com as outras. Porque aquele que é pobre de espírito, aquele que é mendigo espiritualmente, ele lamenta os seus pecados. Então quando outras pessoas apontam os dedos para ele, apontam o dedo para ele não tem nenhuma dificuldade porque ele sabe quem ele é, tá bom? Nesse sentido, o manso não se preocuparia com esse tipo de crítica ou de comentário, pois o significado de manso é de alguém que não tem preocupação demasiada com a sua reputação. Isso não significa que a gente não deva cuidar da nossa reputação, tá bom? Eu devo zelar pela minha reputação e você pela sua, é mandamento do Senhor, isso, ok? Inclusive os nossos símbolos de fé colocam isso dentro da exposição do 9º mandamento. Não levantar falso testemunho implica zelar para que a verdade a meu respeito ela seja mantida, tá bom? Mas veja onde é que está a distinção. Zelar pela minha reputação não deve ser uma atitude egoísta, deve ser por causa do Evangelho. Então eu tento viver da melhor maneira possível para a glória de Deus. Eu não quero que Deus seja difamado. Mas eu não estou preocupado comigo. É tão tal que se o mundo quiser me difamar por causa da verdade, amém. Ok? Até mesmo porque uma dessas bem-aventuranças é que o cristão ele é perseguido por causa de Cristo e por causa da verdade. Tá bom? Então veja, o manso é alguém que não está preocupado com a sua reputação nesse sentido. Ele zela por ela, mas ele não se incomoda ou não se impressiona demasiadamente consigo. Ele é alguém que não se sente muito importante. Ele é alguém que não é orgulhoso. Ele é alguém que se impressiona sim, não quando é criticado, mas quando é elogiado. Pois ele considera haver um grande contraste entre sua miséria e os elogios que recebe. Tá bom? O Dr. Martin Lloyd-Jones vai dizer o seguinte: o indivíduo manso, ele não se orgulha de si mesmo, não se vangloria a seu próprio respeito sob hipótese alguma, pois sente que em si mesmo coisa alguma existe de que ele possa gabar-se. Em outro momento ele fala: o indivíduo que é verdadeiro manso é aquele que se admira que Deus e os homens possam pensar dele tão bem quanto pensam, tratando-o tão bem quanto tratam. Isso, ao que me parece, é a qualidade essencial do indivíduo que é manso. Nesse sentido, mansidão, queridos irmãos, implicam em uma perspectiva realista, em um ponto de vista realista, que alguém tem de si mesmo e que se expressa nas suas relações com outros, tá bom? Então, o que é uma pessoa mansa de maneira simples? É humilde de espírito que lamenta pelos seus pecados e vive de acordo com isso, e isso é expressado na sua relação com outros. E ele então não se ofende facilmente, ele então resiste à provação com tranquilidade, com contentamento, porque ele sabe quem ele é e ele sabe o quão agraciado é. Tá bom? E como foi dito, esta mansidão é uma dádiva, é uma graça de Deus, é um fruto do Espírito Santo. Tá bom? Não é algo que ele desenvolve nele, é algo que é feito nele, é algo que é operado nele. Isso é mansidão. Então, meus queridos irmãos, aí você talvez esteja perguntando: o título dessa mensagem é A Bravura dos Mansos. Mas ser manso é muito distinto de ser bravo. Por que esse título? Então isso nos leva ao próximo tópico, né? A bravura dos mansos, né? Onde está a bravura? De fato, parece que bravura e mansidão são termos opostos. Mas permita-me delimitar o que eu quero dizer aqui sobre o termo bravura. O termo bravura, e é um dos significados dessa palavra, a bravura é sinônimo de coragem, refere-se a alguém que é destemido para cumprir a sua missão, o seu propósito. Então, quando eu falo da bravura dos mansos, eu estou falando que os mansos, né, aquele que é manso, ele não é alguém leniente, ele não é alguém passivo, embora seja pacificador, ele não é alguém neutro,
Ele não é alguém inerte, não é alguém parado. Ele é alguém que tem atitude, que ele tem coragem. O que eu quero dizer é que a mansidão bíblica é ativa e é necessário coragem. Tem que ser corajoso para ser manso. Contudo, preste bem atenção. A mansidão, ela está fora de moda. É contracultural. Ser manso bate de frente contra a mentalidade darwinista sociocultural que ensina que apenas os fortes, apenas aqueles que reprimem as suas paixões, aqueles que atropelam todos que estão no seu caminho, como um animal feroz que devora suas presas menores, né? Então, apenas essas pessoas, apenas alguém assim é que pode ascender, elevar-se no topo da cadeia social. Né? Isso lembra muito o que acontecia no mundo antigo. Apenas os poderes mais bárbaros, mais cruéis, que se arrogavam de sua crueldade, apenas eles, e isso era o que eles imaginavam, é que apenas assim eles conseguiriam impor temor sobre o mundo e conquistar o mundo por meio da violência, da brutalidade, da arrogância, da soberba. Interessantemente, a história nos lembra que todos esses reinos caíram, tá bom? Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A concepção do mundo é que a vitória é dos fortes. A concepção da Escritura é que a vitória é dada aos fracos. Não é isso que nós aprendemos desde o início? Deus preservando o seu povo, muito minúsculo, num mundo de crueldade. Tem determinado momento que Deus destrói o mundo para preservar a semente santa. Vemos o povo de Deus acuado, porque os filisteus haviam gigantes que tentavam ali dominar Israel. Deus levanta um rapaz franzino para derrubar um gigante. Né? Isso tudo nos ensinando que não é dos fortes a vitória, como diz certo cântico, né? E nem dos que correm melhor, as dos fiéis e sinceros, que seguem junto ao Senhor. A mansidão bíblica, queridos, ela está realmente fora de moda. Mas ela é contracultural. Ser manso implica andar contra o sistema, na contracultura, na contramão. Tá bom? Então, o evangelho ele é diferente nesse sentido. É diferente do que o mundo prega. Né? Como eu bem falei em aulas anteriores, tudo é bem paradoxal. Os últimos serão os primeiros. Os fracos é que são fortes. Os humilhados é que serão exaltados. Quem deseja viver deve morrer. Os pobres têm um reino. Os que choram são felizes. E os mansos é que são os verdadeiros corajosos, cheios de bravura. Controlar os impulsos, ter domínio próprio, não é algo que qualquer pessoa pode fazer, apenas os eleitos regenerados, e é algo extremamente corajoso. Nesse sentido, eu fico pensando, né, que talvez tenha sido essa uma das razões para os judeus rejeitarem a Cristo, pois de fato era estranho para um povo humilhado, escravizado, acreditar que a verdadeira liberdade não viria por meio da força e da brutalidade de um general, de um rei sanguinário, militarmente preparado naquele momento. A semelhança das outras nações. Então era impossível para eles imaginarem ser libertos dessa maneira. Mas enfim, eles não conseguiram perceber que a vitória veio por meio de um cordeiro pendurado numa cruz, que ao terceiro dia ressurgiu vitorioso, como um leão, com todo o fulgor de sua glória. Mas foi de uma cruz, foi numa cruz, que o Rei da Glória trouxe a ordem e a esperança para o mundo. Essa é a convicção dos mansos. Então, eles não são semelhantes aos cidadãos deste mundo, que querem viver por suas forças, por sua glória, pelo seu poder. Não. Eles são mansos. E quem é o nosso referencial de mansidão? É o Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em Mateus 11, versículo 28 a 30. Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30.
Diz assim o texto sagrado, Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele diz, eu sou manso e humilde. É interessante isso, irmãos. Veja como em Cristo Jesus nós encontramos o padrão perfeito da mansidão. A mansidão é explicada harmoniosamente em Cristo Jesus. Ele é manso, tranquilo, o seu jugo é suave. Mas perceba, isso não é sinônimo de um espírito débil. Isso não é um sinônimo de um espírito covarde que não tem coragem de se posicionar. Cristo é manso, ele diz, ele é manso. Mas vocês se lembram na purificação do templo, ele surrando com chicotes os vendilhões do templo? Ele deixou de ser manso? Não. A sua mansidão estava ali em ação. Ele é manso. Mas ele também chamou lá em Mateus 23 os fariseus de hipócritas e de víboras. Chamou os fariseus de cobras. Mas ele é manso. Ele é manso. Mas ele disse para os judeus e fariseus que duvidava de sua obra, que chamava Abraão de pai, e ele diz, o diabo é o vosso pai e quereis satisfazer os desejos. Ele é manso. Mas Apocalipse 19 mostra que ele virá, agora sim, com todo o poder, toda a glória para derrotar os seus inimigos. Ele é manso, sim, para elogiar Pedro quando Pedro professou que ele era o Cristo, o Filho de Deus vivo. Mas ele continuou manso quando ele também chamou Pedro de Satanás. Mansidão, queridos, é saber equilibrar as ações e os impulsos do coração de acordo com a verdade de Deus e aguentar, né, suportar as consequências disso por causa da verdade. Então a mansidão é algo ativo. Mas ao mesmo tempo que é algo ativo, o manso é aquele que se preocupa com a glória de Deus e quer fazer a vontade de Deus. Ela também tem um aspecto passivo, de suportar as pressões do mundo, de suportar, assim, as oposições. E vemos isso também em Cristo. Como eu disse, em Cristo tudo está muito perfeito. Ele é manso, suave e tranquilo. Ele é manso com quem ele precisou ser manso. Ele foi severo com quem ele precisou ser severo. Ok? Tudo isso ele fez por amor a Deus, para a glória de Deus e por causa da verdade. Mas quando as consequências disso, nesse mundo caído, vieram sobre ele, sabe o que é que nós lemos? Abra 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21 a 24. 1 de Pedro 2, versículo 21 a 24, nós lemos: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir de seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Ser manso, queridos, é ter bravura para fazer o que é correto. Ser manso é ter bravura, a semelhança de Cristo, para andar na contramão do mundo. Mas ser manso é também agir como Cristo agiu. Quando ultrajado, não revidava com traje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. E aqui o texto diz que ele morreu no nosso lugar e ele também nos dá exemplo. Então ele morreu para que nós pudéssemos imitá-lo. Ele morreu para nos capacitar a fazer isso. E ele também nos deu o exemplo disso. Ok? Ser manso é imitar Cristo nesse sentido. É se colocar do lado da verdade, fazer a vontade de Deus, agir ativamente na contramão desse mundo, sendo gentil e cortês. Ao mesmo tempo que essa cortesia, esse ser gentil, implica ser firme quando precisa ser firme.
Ok? Mas ser manso é também suportar a pressão do mundo. Pois quando nós obedecemos a Deus, o mundo irá nos pressionar. O mundo irá nos difamar. O mundo irá se opor a nós. O mundo vai atentar contra a nossa reputação. Qualquer pessoa que se coloque do lado da verdade sofrerá isso. Fica a pergunta agora, então como praticar a mansidão? Aí você talvez esteja dizendo, eu quero exemplos práticos para isso. A Escritura ela fala sobre a prática da mansidão pelo menos em algumas áreas, né? Em 4 áreas. Eu vou resumir assim, em 4 áreas, tá bom? Então veja, nós devemos imitar a Cristo sendo mansos pelo menos em 4 áreas. Primeira área, e aqui não é ordem de importância, tá bom? A primeira área, nós devemos ser mansos, demonstrar nossa mansidão em relação aos nossos inimigos, tá bom? Se você abrir lá Mateus capítulo 5, versículo 43 a 44, você verá Cristo orientando. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então é assim que nós praticamos a mansidão em relação aos nossos inimigos. Eu sei, quando nós temos inimigos, nós queremos ir para o fronte, nós queremos ir para a briga, nós queremos ir pagar mal com mal. Mas não é isso que o nosso Senhor nos ensina, não é verdade? Ele diz para eu amar os meus inimigos e orar pelos que me perseguem. E lá em Romanos, capítulo 12, no versículo 20 a 21, Paulo vai dizer, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoará brasas vivas sobre sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, quando é que eu sou manso? É quando eu, pelo Espírito Santo, pela graça de Cristo, controlo os meus impulsos de reagir violentamente, brutalmente e com amargura. E eu resolvo fazer o bem àquele que me maltrata. Eu resolvo fazer o bem àquele que me odeia. Eu amo o meu inimigo e eu passo a orar por aqueles que me perseguem. Prático? Não é difícil isso, queridos? Nossa, é demais. Muito difícil. Por isso é que é uma dádiva de Deus. Tá bom? Por isso que isso é graça. Por isso, nos exemplos lá iniciais do juiz e do presidente, não há mansidão em nenhum dos lados, apesar da diferença de comportamento. Não continuam se insultando. Compreende? Isso é diferente de nós. Por causa de nós, por causa de alguma virtude inata, graça. Absolutamente graça. Ok, irmãos. Uma outra área que essa mansidão se demonstra na nossa relação com os nossos irmãos, de uma maneira geral. Tá bom? Paulo vai dizer lá em Efésios 4, do versículo 1 a 3, o seguinte. Rogo-vos, pois, Efésios 4, do versículo de 1 a 3. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fortes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Tá bom? Então veja, Paulo diz, olha, andeis de modo digno da vossa vocação, com toda humildade e mansidão. Aí como? Com longanimidade. Longanimidade é a capacidade de aguentar a pressão. A longanimidade de Deus, por exemplo, é a paciência de Deus em relação aos nossos pecados. Isso nos ensina a termos paciência em relação ao pecado dos nossos irmãos. Por isso diz, suportando uns aos outros. E esse suportar não é aquele espírito assim, poxa vida, você é um irmão terrível, perverso, mas eu vou ter que aguentar porque você é irmão. Não, não é isso. Suportar é dar suporte, inclusive. É entender que há irmãos mais fracos que eu preciso ajudá-lo a caminhar na fé. Compreende a diferença? E como é que eu vou fazer isso? Sendo humilde e manso. Como é que essa mansidão se demonstra? Na minha luta para preservar a unidade da igreja e a paz da igreja, o vínculo da paz.
Então, uma pessoa mansa não é aquela pessoa fofoqueira que sai causando briga no meio da igreja. Uma pessoa mansa é aquela pessoa que deseja ver a igreja de Deus bem e em paz. Tá bom? Nesse sentido, é importante dizer que a pessoa mansa, ela não tem um espírito amargurado. Mas ela se entrega àquele que julga adequadamente. Como Gálatas 6, 1, 2 vai dizer, se você tiver que corrigir alguém em alguma falta, corrija com espírito de brandura. A gente não age com base na mágoa e na amargura. Alguém já atribuiu a Shakespeare a seguinte frase, né? Que a mágoa ela é um copo de veneno que você bebe e espera que o outro morra. Tem dois problemas nisso. A sua expectativa é de que algo ruim aconteça com o outro. E o fato de que você é que está envenenado. Tá bom? Então, a verdadeira mansidão não, ela me leva a andar como Cristo andou, porque é Ele que está sendo formado em mim. É o caráter dele que está sendo moldado em mim. E isso então se reflete nas minhas relações, me levando a zelar pela unidade da igreja, a dar suporte para aqueles que são mais fracos, a sofrer a oposição quando ela vier sem amargura. Uma terceira área onde essa mansidão também ela deve ser praticada é em relação aos que estão sendo ensinados. E aqui então é uma palavra para aqueles que têm tutelados, aqueles que ensinam outras pessoas, ao pastor, aos presbíteros, aos diáconos, às irmãs que cuidam de outras jovens, a irmãos que cuidam de outros irmãos. Na hora de corrigir é necessário mansidão. E isso é necessário fazer o que aprendemos com Cristo, equilibrar docilidade com a severidade. Docilidade e severidade são dois aspectos da mansidão bíblica. Sabendo quando é necessário não esmagar a cana quebrada, nem apagar a torcida que fumega, isto é, de não estraçalhar quem já está esmagado, mas ao mesmo tempo sabendo ser duro e severo com quem tem um coração fechado, amargurado. Ok? É necessário corrigir com espírito de brandura, Gálatas 6:1 e 2, né? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24 ao 26, diz assim, 2 Timóteo 2, 24 ao 26, em relação aos que estão sendo ensinados, na hora de corrigir aos outros é necessário mansidão. Aí diz assim, 2 Timóteo 2, do versículo 24 ao 26, ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem. Veja, você tem que disciplinar, mas com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Tá bom? Então é essa a característica aqui. Você precisa ensinar com mansidão. Nós precisamos. Né? E como é essa mansidão? Nem sempre as pessoas, aqueles que nós cuidamos, eles irão reagir adequadamente ao ensino. Muitas vezes, na hora de exortar, principalmente nesse momento que é necessário ser um pouco mais severo, mas de maneira mansa, né? Ser severo em amor, é natural que nessas horas aqueles que nós ensinamos explodam em relação a nós, nos ofendam. E aí que a mansidão deve operar. Não guardar amargura, não guardar mágoa, suportar adequadamente e continuar honrando ao Senhor e amando aqueles que nós estamos cuidando. Tá bom? Então aqui vimos como é que a mansidão se relaciona em relação aos que estão sendo ensinados. E como é que a mansidão se relaciona em relação aos discentes, aqueles que são ensinados para com os seus mestres, né? Para com os seus guias, para usar a linguagem de Hebreus, capítulo 13, versículo 17, né? Então, qual é a postura que se exige daqueles que são ensinados? Como é que aqueles que são ensinados devem demonstrar mansidão em relação àqueles que lhes ensinam?
né? Os discentes aos docentes, os alunos aos mestres, os que estão sendo tutelados aos seus tutores, os que estão sendo cuidados pelos seus cuidadores, os que estão sendo guiados pelos seus guias, né? As ovelhas em relação aos pastores, presbíteros e diáconos. Como? Isso no contexto de casa, a mulher em relação ao marido, os filhos em relação aos pais. Como é que nós devemos demonstrar mansidão nesse quadro, nessa esfera? Tito, capítulo 3, versículo de 1 a 2, responde. Tito 3, versículo de 1 a 2, diz assim: Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando prova de toda cortesia para com todos os homens. Então veja, cordatos e dando prova de toda cortesia. A linguagem aqui é a mesma para mansidão no texto original. A ideia é que em relação às minhas autoridades, em relação aos meus superiores, em relação àqueles que me governam, aqueles que estão sobre mim, é que eu devo ser manso. E isso é interessante e importante. Porque muitas vezes o que vai ser requerido de nós, que deve ser bíblico, não é fácil de ser executado e a nossa tendência natural é nos rebelarmos. Mas o que o Senhor exige de nós? Sejamos mansos. Então, queridos, espero que eu tenha sido prático em relação a como se desenvolve a mansidão, tá bom? Espero que também tenha sido claro como é o manso biblicamente. Especificamente naquela relação com nosso Senhor Jesus Cristo, o padrão da verdadeira mansidão, o paradigma de toda a mansidão é o Senhor Jesus Cristo. Espero que tenha ficado clara a necessidade de equilibrar na mansidão, docilidade e severidade. Espero que tenha ficado claro o que não é mansidão. Espero que também tenha ficado igualmente transparente o que significa ser manso. Que não haja dúvida de que é uma característica do verdadeiro cristão, dos eleitos, daqueles que são habitados pelo Espírito Santo. Mas o nosso texto termina dizendo: Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Não é interessante? Os bravos acham que vão conquistar o mundo. As nações querem ser cada vez mais poderosas do que as outras. E brigam, e impõem coisas sobre outras de maneira pesada, como o jugo. As civilizações antigas eram violentas. Todo mundo quer dominar a terra, todo mundo quer estar no topo do mundo. O que não se esperaria é que os mansos, sim, aqueles que não são selvagens, que não são arrogantes, que não estão em constante disputa desenfreada, aqueles que imitam a Cristo, aqueles que estão sendo moldados à imagem de Cristo, que equilibram docilidade com mansidão. Sim, eles nesse mundo continuam num mundo que há disputas. A disputa em si não é intrinsecamente má, tá bom? Mas a forma como ela acontece muitas vezes a brutalidade, o jogo sujo que envolve é muito ruim. E o cristão ele não luta com as armas desse mundo. Nós lutamos como? Nesse momento nós agimos com mansidão. A gente não paga o mal com o bem. Nós defendemos a verdade a qualquer custo e sofremos o que for necessário por ela. Esses mansos é que herdarão a terra. E o que significa herdar a terra? Vou tentar resumir aqui de maneira bem rápida. Se você abrir lá no Salmo 37, você verá que essa bem-aventurança que está aqui em Mateus capítulo 5, versículo 5, ela na realidade é uma citação do Salmo 37, do versículo, mais especificamente no versículo 11, né? Mas eu vou ler desde o versículo 9. Salmo 37, desde o versículo 9. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mas um pouco de tempo e já não existirá o ímpio, procurarás o seu lugar e não os acharás. Mas os mansos
herdarão a terra, e se deleitarão na abundância de paz. Trama o ímpio contra o justo, e contra ele ringe os dentes. Ri-se-á dele o Senhor, pois se vê estar se aproximando o seu dia. Então veja, enquanto os ímpios estavam tentando tragar o povo de Deus, os inimigos de Deus tentando derrotá-los, a promessa é: os mansos herdarão a terra. Antes disso, quem são esses mansos? No versículo 9 responde: os que esperam no Senhor herdarão a terra. E no versículo 11, os mansos. Ser manso e esperar no Senhor são duas atitudes equivalentes, sinônimas, ok? Então, quem espera no Senhor, quem confia no Senhor, quem deposita sua fé no Senhor, sim, aquele mendigo espiritual que nada tem, aquele que chora pelos seus pecados, ele olha para o Senhor e vê no Senhor seu maior bem e ele descansa nele. E descansa nele de tal maneira que ele não teme mais a oposição do mundo. Ele não teme mais os homens. Tá bom? E por não temer mais os homens, é que esses que confiam no Senhor, eles herdam a terra. Mas que terra? Fica a pergunta. Você deve se lembrar da promessa feita a Abraão, lá em Gênesis 12, do versículo de 1 a 3. O Senhor diz para Abraão e fala: sai, Abraão, né, da tua terra, do meio da tua parentela, e vá para a terra que eu te mostrarei. É assim que começa então a jornada na história patriarcal pela terra prometida. Abraão vai para a terra que o Senhor mostrará. E no versículo 2 a 3 fica claro que todas as nações da terra seriam benditas em Abraão. Essa promessa ela perdurou. Nós chegamos lá em Deuteronômio, capítulo 4. Há vários textos, mas eu vou selecionar apenas esse. Deuteronômio, capítulo 4. No versículo 1 encontramos, né, Moisés exortando o povo à obediência. Aí diz assim, Deuteronômio 4:1. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Então o povo viveu sob a iminência da terra prometida, ok? E aí vários textos vão mostrando isso. Chega aqui no Salmo 37, essa promessa ainda não alcançou seu cumprimento. E aí a promessa é que os que esperam no Senhor, os mansos, é que herdarão a terra. Então é uma promessa que já aponta lá para o futuro, ok? Quando abrimos lá Isaías 57, versículo 13, nós lemos: quando clamares a tua coleção de ídolos que te livre, levá-los ao vento, um assopro os arrebatará todos, mas o que confia em mim herdará a terra e possuirá o meu santo monte. Veja, o povo ainda não tinha possuído a terra. O Senhor diz: os que confiam em mim possuirão a terra e herdarão o meu santo monte. Em Isaías 60, versículo 21, lemos: todos do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra. Serão renovos para mim, plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. O que fica interessante é que isso entra em harmonia com o que a gente tem estudado. Que todas essas bem-aventuranças não são bem-aventuranças para cada grupo de crente. Veja, os que herdam a terra, aqui os mansos, são os mesmos que confiam no Senhor. E todos que têm essas bem-aventuranças confiam no Senhor. Tá bom? Então, quando nós chegamos em Isaías 65, versículo 17, vemos ali ainda em promessa: pois eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Pois eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. Aqui é a promessa do povo herdando novos céus e a nova terra. Chegamos aqui na bem-aventurança em Mateus, a promessa de possuir a terra ainda está em pé. Os mansos herdarão a terra. Então somente quando nós chegamos lá em Hebreus, e aí eu peço que você abra a sua Bíblia. Hebreus capítulo 11. Nós lemos no versículo 8. Hebreus 11, versículo 8.
Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ir. Aqui é uma alusão lá a Gênesis 12, que eu citei para vocês, versículo de 1 a 3. Né? Foi pela fé. Aí diz o versículo 9. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Promessa da terra passa para frente. Aí olha o que diz o versículo 10. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Nunca foi uma terra desse lado de cada eternidade. Sempre foi o crer. Sempre a terra de Canaã, terra prometida, apontava para a verdadeira terra, um tipo, uma figura, uma sombra de uma realidade que ainda se concretizará. Tá bom? Aí o versículo 11 fala que assim viveu também Sara. Aí olha o versículo 13. Todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas. Ou seja, eles não alcançaram a terra prometida, mas eles não entraram em Canaã, mas eles não alcançaram a promessa. Vendo-as, porém, de longe, diz o texto, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Aí olha o versículo 14. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Aí você abre lá 2 de Pedro. No capítulo 3 de 2 de Pedro, Pedro está tratando acerca da segunda vinda de Cristo, que alguns escarnecedores negavam, dizendo que ela era demorada. E Pedro então defende aqui no capítulo 3 de 2 de Pedro a segunda vinda de Cristo. Quando chega no versículo 13, há essa declaração fantástica. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos os novos céus e a nova terra, nos quais habita justiça. E é interessante porque outra característica dos mansos, dos pobres de espírito, dos que choram, é que eles têm fome e sede de justiça. E eles herdarão a terra, os novos céus e a nova terra. Apocalipse 21, versículo 1. Vemos o cumprimento disso. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Veja, queridos, aqui nós fizemos aqui um resumo da teologia da terra. A promessa feita a Abraão, ela é concluída na consumação. Todos os verdadeiros santos viveram crendo nisso. E a promessa é que essa nova terra, bem como os novos céus, ela é uma promessa dada aos humildes de espírito, os pobres de espírito, os que choram e ao manso. Os mansos herdarão a terra. Nesse mundo os ímpios brigam por ela. Mas no romper da consumação de tudo, a terra é nossa. Ela sempre foi. Ok? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e colocou ele para povoar a terra, para encher a terra de sua imagem e semelhança. O pecado destruiu, maculou, corrompeu completamente a imagem de Deus no homem, embora ainda permanecesse nele. Por meio do Evangelho, essa imagem é restaurada. E haverá um dia que a promessa lá da criação de encher a terra com a imagem de Deus, com a glória do Senhor, será concretizada. Os mansos herdarão a terra. Dito isso, queridos, pense nessas verdades. Vale a pena ser manso. Veja, essa é uma promessa para os santos. O Espírito Santo habita dentro do povo de Deus. Então, ser manso também é um mandamento, é uma ordem. Você viu vários textos apontando para isso. Então, não se permita vencer pela ira, não se permita vencer pela amargura, pelo ódio, pela belicosidade, pela beligerância, ok? Por um espírito demasiadamente amargo e crítico. Também não murmure, suporte as provações com contentamento. Ser manso é estar contente com Deus. Ser manso é ter uma visão
pequena acerca de nós mesmos, pequena dentro da perspectiva que nós temos, mas ter uma visão, na realidade, adequada ao que a Escritura diz sobre nós, sobre quem nós realmente somos. Somos pecadores. Se não fosse a graça de Deus, iríamos para o inferno. Não pense de você além do que convém. Ok? Não seja arrogante, não seja impetulante, não seja cheio de vanglória, não seja você o primeiro a se elogiar, não saia contando vitórias, não se ache muito forte. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Herda a terra os mansos. Então descanse nessa verdade. Descanse nessa premissa. Descanse no Senhor. A característica primordial dos mansos é que eles confiam no Senhor. É que eles esperam no Senhor. Ok? É de Deus que vem o socorro, é de Deus que vem a vingança sobre os nossos malfeitores. É de Deus. E é em Deus que nós devemos esperar tudo. O manso confia nisso e vive de acordo com essa verdade. O manso não é alguém passivo demais, não é alguém inerte, parado, não é alguém cabisbaixo, é alguém ativo que vive para a glória de Deus amando a sua verdade. O manso também não é alguém beligerante, arrogante e briguento. O manso, ele imita Cristo e ele equilibra severidade com docilidade. Sejamos mansos, porque a promessa é que aos mansos eles herdarão a terra. Por quê? Porque eles esperam e confiam no Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar? Gracioso e bondoso Deus, tenha misericórdia de nós, ó Pai. Aplique a Tua palavra ao nosso coração. É o que nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Obrigado, Pai. Amém. Queridos, assim está encerrado. Se houver alguma pergunta, mande lá no grupo da igreja que nós responderemos, se Deus assim nos der graça. Então, que Deus abençoe a todos. Após esse estudo, faça uma oração também com sua família, se estiver em família ou sozinho também. E alguma pergunta, coloque lá no grupo. Abençoe a todos, ok? E acompanhe os nossos devocionais, estão sendo disponibilizados, ok? O de hoje já está disponível. E também aproveitem aí os vídeos do Catequizando para crescer um pouco mais no conhecimento. Os vídeos do Catequizando agora serão restritos apenas às sextas-feiras, disponibilizados apenas às sextas-feiras, tá bom? Que Deus abençoe a todos e até a próxima, pessoal. Valeu!